Olá, meu nome é Karen Patrícia e hoje vou apresentar o meu grupo de estruturas isostáticas. O grupo é formado por mim e por Natan Navarro. Somos alunos do curso de Edificações do Instituto Federal do Espírito Santo, da turma M19, e temos a honra de sermos orientados pelo professor Fábio Liana. O objetivo de nossa apresentação é compartilhar com vocês os principais aspectos sobre as treliças isostáticas, uma estrutura fundamental na engenharia civil. A seguir, apresento os principais pontos do meu trabalho. O que define uma treliça isostática? Quais as suas principais características? Quais materiais mais utilizados para a sua construção? Quais são seus nomes e funções de cada peça constituinte? Daremos também exemplo da utilização de treliças na construção civil local e um exemplo de cálculo das tensões das barras de uma treliça. Vamos começar entendendo o que define uma treliça isostática? Então, uma treliça isostática é um sistema plano formado por barras retas e rígidas que se unem entre si, criando triângulos. Essas barras são conectadas por articulações nas extremidades, chamadas de nós, e esses nós representados por círculos na figura estão localizados nas extremidades das barras e é justamente neles que as forças internas atuam, formando assim uma estrutura estável. Para melhor compreensão, separamos as principais características de uma treliça isostática. Bom, a primeira característica está relacionada à estabilidade. As treliças isostáticas são geometricamente estáveis, o que significa que não há movimentos indesejados ou excessivos nos seus nós, tornando a estrutura segura e firme. A segunda característica é que as treliças são compostas por barras ligadas entre si através das rótulas, ou seja, articulações nos nós. Essas rótulas permitem liberdade de rotação, o que faz com que as barras trabalhem apenas com esforços normais e não com momentos fletores. A terceira característica é justamente essa. As barras são sempre conectadas por rótulas, garantindo que o sistema se comporte de forma articulada. Em seguida, temos a quarta característica, que é quanto ao carregamento. Nas treliças isostáticas, as cargas atuam apenas sobre os nós, e não diretamente sobre as barras. Isso foi mostrado no slide anterior, onde vimos que as forças aplicadas incidem sempre nos pontos de conexão. Por fim, essas estruturas atendem às condições de equilíbrio estático, o que quer dizer que a soma das forças e dos momentos no sistema deve ser igual a zero. Logo em seguida, temos os materiais mais utilizados na construção de treliças, que são o aço e a madeira. O aço é bastante comum por conta da sua alta resistência mecânica, durabilidade e capacidade de suportar grandes cargas. Por isso, ele é muito usado em estruturas de grande porte, como galpões industriais e pontes. Já a madeira é mais frequente em construções residenciais, coberturas e estruturas menores, já que ela é um material leve, sustentável e fácil de trabalhar, o que a torna uma boa opção para projetos mais simples ou de menor escala. Embora existam outros materiais como o alumínio e o ferro, não entraremos em detalhes, já que os principais utilizados são o aço e a madeira. Agora vamos falar sobre as partes que compõem uma treliça isostática e suas funções. Como vocês podem ver aí na imagem, estão indicadas as principais peças da estrutura, que é o banjo superior, as diagonais, os montantes, o banjo inferior, os nós e os apoios. O banjo superior é a parte de cima da treliça, geralmente trabalha sob compressão e dá suporte aos esforços aplicados na estrutura. O banjo inferior é a parte de baixo da treliça. Normalmente está tracionada e trabalha junto com o banjo superior para manter o equilíbrio da estrutura. As diagonais são as barras inclinadas que ligam os dois banjos. Elas são responsáveis por distribuir os esforços internos e garantir rigidez à treliça. Os montantes são as barras verticais que conectam o banjo superior ao inferior. Elas ajudam a distribuir as cargas e sustentam os nós. O nó é o ponto de encontro entre duas ou mais barras. É nesses pontos que as forças internas se aplicam e se transferem entre os elementos da treliça. O apoio de primeiro gênero, também chamado de apoio móvel, permite movimento em uma direção e restringe em outra. É representado por um rolete. O apoio de segundo gênero, ou apoio fixo, impede o movimento em duas direções e ele é representado por um pino ou encastro simples. Agora vou mostrar alguns exemplos da utilização das treliças na construção civil.
Todos os exemplos que irei mostrar agora são de lugares presentes no nosso dia a dia. O primeiro, como podemos ver, é a cobertura de um trailer na rua da minha casa, onde podemos ver a utilização das treliças nessa estrutura. Na próxima imagem, podemos ver mais uma vez a utilização dessa estrutura em uma cobertura no ginásio do IFES Vitória. Em seguida, temos exemplos de treliças utilizados na exposição de outdoor, placas e lojas. E por último, vemos um jaú, mais conhecido como elevador externo de obra, no qual também é utilizada uma treliça isostática. Separamos também um vídeo bem legal com uma curiosidade sobre o motivo de usar o triângulo na formação de uma treliça isostática. Curiosidade da estática. Por que as treliças são feitas de triângulos? As treliças são estruturas de nós rotulados. Então, se eu não tiver um triângulo, por exemplo, eu tiver um retângulo, eu aplicar uma força lateral, ele não vai conseguir suportar esse carregamento. Agora, se eu tenho um triângulo, eu consigo aplicar a força sem que a forma fique instável. Como que eu faço para esse quadrado virar uma forma estável? Agora, com uma estrutura triangular, eu posso aplicar minha força, que ele consegue absorver essa carga. Então, esse é o motivo das treliças serem formadas por triângulos. Agora o Natan Navarro vai dar continuidade à nossa apresentação. Beleza, agora vamos falar um pouco sobre o método de Ritter, que é um método utilizado para calcular as forças em barras de uma treliça. Ele consiste em cortar uma treliça em duas partes, considerando que as forças internas nas barras cortadas são as forças que precisam ser determinadas. Esse método ele foi criado pelo professor de mecânica e astrofísica alemão Georg Dietrich August Ritter. Ele desenvolveu esse método durante sua carreira como professor, primeiro em Hannover e depois na RWTH Aachen, onde ficou até a sua aposentadoria em 1899. Agora vamos para o cálculo de Ritter. E aqui temos um exemplo de uma treliça isostática, utilizando esse método. Iniciamos nosso cálculo de acordo com o método nomeando nossas forças, como vemos na imagem a seguir. Temos a X, que representa a força horizontal, a Y e DY como forças verticais. Nosso primeiro passo é fazer o somatório das forças no eixo X igual a zero. Nesse somatório, temos que considerar tudo que está atuando no eixo X. E o que temos no eixo X, né? Temos nossa força AX e ela será positiva, pois eu vou considerar que tudo que está da esquerda para a direita será positivo. Se eu quiser considerar o contrário, não tem problema. A gente pode considerar para a direita e para a esquerda. Eu que estou arbitrando, então tenho aqui que não possui mais nenhuma força horizontal. Portanto, já temos o resultado sendo AX igual a zero. Aqui. Então agora vamos encontrar todas as forças que estão no eixo Y, que são forças verticais. E aqui temos AY e DY. E a força concentrada de 12 kN. Então temos AY mais DY menos 12. Por que menos 12? Pois está contrário ao que eu arbitrei como positivo. Então essa equação é igual a zero, porque não existe mais nenhuma força atuando nesse eixo. Eu vou isolar esse y para o outro lado, então vai trocar o sinal. Então eu tenho AY mais DY, que é igual a 2. Então eu vou fazer o somatório dos momentos no meu apoio A, que é igual a zero, né?
E agora eu vou considerar tudo que fizer minha estrutura girar no sentido anti-horário para a esquerda será positivo. E tudo que fizer ela girar para o sentido horário será negativo. Então vamos continuar. A primeira força que gerará um momento é de 12 kN. Considerando que o ponto de referência A, a força fará um giro horário, né? Tornando-a negativa. Então, isso significa que a força gira em um sentido contrário ao que eu arbitrei positivo. Então, isso significa que aqui é menos 12 vezes o meu braço de alavanca, que é a distância entre meu ponto de referência e o apoio que eu estou calculando, que é 6. E concluímos nossa primeira parte. A segunda força que pode gerar um momento é a reação DY, que está fazendo uma força no sentido anti-horário. E essa força fará a minha estrutura girar para cima. Nessa rotação que ela está fazendo, no sentido em que eu arbitrei, será positivo, né? Isso significa que dy será positivo. Então, eu tenho dy vezes meu braço de alavanca, que é a distância entre meu ponto de referência e a força que será calculada, que será 3 mais 3 mais 3, que é igual a 9, né? Como não temos mais nenhuma força nessa treliça, podemos falar que essa equação é igual a 0. Eu vou passar esse 12 vezes 6 para o outro lado. Então o sinal irá trocar. Bem, então eu tenho 9dy igual a 12 vezes 6, que é igual a 72. Agora vou dividir por 9. Então eu vou ter que colocar aqui dy é igual a 72 dividido por 9, que é igual a 8 kN. Finalizando nosso cálculo, nosso somatório de momento, o próximo passo agora é encontrar o valor de AY. Para isso, basta substituir dy pelo valor que encontramos. Então assim temos AY mais 8, que é igual a 12. Trocando sinais, temos AY, que é igual a 12 menos 8. Portanto, temos AY, que é igual a 4 kN. Com isso, concluímos nosso trabalho com o método de Ritter. Vale lembrar que esse método é muito útil em treliças isostáticas, principalmente quando queremos determinar esforços internos de forma mais rápida e objetiva. Ele é bastante aplicado na prática da engenharia, já que economiza tempo e facilita a análise de estruturas maiores. Além disso, dominar esse tipo de análise estrutural é essencial para garantir a segurança e eficiência em projetos reais, como pontes, coberturas e torres metálicas. O estudo das treliças também nos ajuda a desenvolver uma visão mais clara do comportamento das forças dentro de uma estrutura, o que é uma base importante para quem está se formando na área. Espero que esse conteúdo tenha sido útil e contribuído para o entendimento do tema. Obrigado por assistir.